Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar 2º Nef, capítulo 31, 32 e o capítulo 33, encerrando o livro de 2º Nef. São apenas 3 capítulos essa semana. E esses capítulos são extremamente curtos. Esse capítulo 31, ele tem 21 versículos. O capítulo 32 tem 9 versículos apenas e o capítulo 33 tem 15 versículos. Isso dá um total de 45 versículos. Então, por dia, né, são 7 dias que a gente vai estar compartilhando aqui a mensagem, dá menos de 7 versículos por dia aí, né, para a gente fazer de mensagem. Então, eu acredito que as mensagens vão ser mais curtas agora, tá bom? Nessa semana. Então, vamos lá para o nosso estudo aqui, começando aqui em 2º Nef, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 7 hoje. Então, vamos lá, diz assim: E agora, meus amados irmãos, eu, Nef, cesso de profetizar-vos. Bom, aqui Nef, né, quando ele fala que cessa de profetizar-vos, ele estava profetizando e explicando as palavras de Isaías, que ele havia escrito e tinha compartilhado com o povo. Então ele estava explicando as palavras de Isaías. E agora ele fala, cesso de profetizar sobre essas coisas. Ele quer entrar em um outro assunto agora. Ele diz assim: Não posso escrever senão umas poucas coisas que sei com certeza que acontecerão. Nem posso escrever senão algumas das palavras de meu irmão Jacó. Então ele vai repetir algumas das coisas que o irmão dele, Jacó, ensinou, tá bom? Então ele vai falar dessas coisas aqui. Vamos lá então para o versículo 2. O que ele vai falar que Jacó já havia falado? Ele diz assim: Porque as coisas que escrevi me basta, exceto algumas poucas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo. Portanto, vos falarei claramente, de acordo com a clareza de meu profetizar. Aqui ele fala então que ele vai falar, né, sobre a doutrina de Cristo. O que é a doutrina? Né? Tanto no grego como no hebraico significa a mesma coisa. Significa preceito, ensinamento e instrução. As instruções que Deus nos dá para entrar no reino dele. Sem essas instruções nós não podemos entrar. Então isso é doutrina, né, de acordo com o próprio vocabulário que é dito ali. Ou seja, a instrução que Deus ele dá é que nós devemos ser batizados para entrar no reino dele. Então, uma das doutrinas de Cristo é que nós devemos ser batizados, né? E ele vai falar sobre isso aqui. Versículo 3. Porque minha alma se deleita na clareza, pois desta maneira o Senhor Deus faz suas obras entre os filhos dos homens. Pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que compreendam. Esse versículo 3 ele é muito importante, porque ele fala que, né, falando, eu me deleito na clareza, ou seja, ele é muito franco no falar, para que as pessoas possam entender. E ele fala que Deus também, ele é muito franco ao falar e dar instruções, o que ele requer de nós, que nós guardamos os mandamentos, fazemos a vontade dele. Ninguém entra para a igreja e depois descobre, não, eu não sabia que tinha que ser fiel. Não, ele é muito franco nas coisas que ele compartilha. Deus é claro, né, desde o início. E aqui também ele fala que o Senhor Deus dá luz ao entendimento, né? Ou seja, a nossa mente, ele dá luz. Essa luz é a luz de Cristo, que nos dá discernimento para agir, para saber o que é certo e o que é errado. Então o Senhor ele nos dá essa luz ao nosso entendimento aqui. E aí ele fala, porque fala aos homens de acordo com sua língua. Aqui, né, de acordo com sua língua, se nós estivermos falando sobre pregar o evangelho, cada evangelho tem que ser pregado no seu próprio idioma, para que a pessoa possa compreender o que está sendo falado ali. Ou tem também casos, né, que os apóstolos no Novo Testamento estavam ensinando na sua própria língua, mas as outras pessoas estavam entendendo o idioma deles, tá bom? Era um dom de língua, a manifestação do Espírito que teve ali. Bom, aqui falando sobre essa parte, né, que o Senhor fala de acordo com a nossa língua, aqui, para que compreendam, também tem essa interpretação de falar de uma maneira clara, de maneira que nós possamos entender, mas também uma outra maneira de interpretar isso aqui é que o Espírito ele vai falar com você de uma maneira que você possa entender, de uma maneira personalizada, né? O Espírito Santo ele fala a nós de maneiras diferentes.
Tem pessoas que Deus ele fala por meio de sonho, tem vezes que é por meio de sentimento. Tem pessoas que têm a facilidade de ouvir a voz do Senhor estudando as Escrituras, na oração. Então, de cada pessoa o Senhor fala de uma maneira diferente, mas o importante aqui é que ele fala na nossa própria língua, ou seja, para que nós possamos compreender. Só que às vezes a gente entra em conflito conosco mesmo. E aí a gente não consegue identificar, tá bom? Mas o Senhor ele é claro nas palavras dele. Continuando aqui o versículo 4. Portanto, quisera que vos lembrasse de que vos falei sobre aquele profeta que o Senhor me mostrou, do qual batizará o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, em outras mensagens anteriormente, Nefe ele compartilhou, né, que ele viu em visão João Batista, e João Batista batizou Jesus Cristo. Então ele está falando, lembra que eu falei desse profeta, né, desse pessoa que batizou o Cordeiro de Deus? Então ele está falando aqui dele. E aqui ele fala algo bem claro, né? Ele fala, o qual tirará os pecados do mundo. Então o próprio Cordeiro de Deus, ele tira os pecados do mundo. É desse aqui que ele está falando, o próprio Jesus Cristo, tá bom? Essa parte aqui que ele fala, né, que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que tira os pecados do mundo, já é uma introdução para ele explicar que no próximo versículo aqui, Cristo ele não tinha pecado. Se ele tirou os nossos pecados, é porque ele não tinha pecado, tá bom? Então, ele vai falar que mesmo assim tinha necessidade de haver um batismo, no caso de Jesus Cristo. E vai fazer uma comparação entre o batismo de Cristo e o nosso batismo também. Vamos lá, versículo 5. E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, ou seja, sem pecado, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão. Aqui o que seria, né? Cumprir toda a retidão, cumprir os mandamentos, cumprir a instrução que Deus havia dado, tá bom? Então aqui ele fala, terá necessidade, mesmo Jesus Cristo nunca tendo pecado, ele tinha necessidade, terá necessidade de ter sido batizado com água. Por quê? Porque para entrar no reino de Deus, o batismo ele vai falar aqui, né, ele já está fazendo essa menção do pecado, porque o batismo é para remissão de pecados, é para retirar de nós os pecados. Mas Cristo, ele não tem pecado. Mas também um dos propósitos do batismo é nós fazermos convênio para entrar no reino dos céus. Bom, então, um dos mandamentos é que nada que não seja batizado possa entrar no reino de Deus, tá bom? Jesus Cristo ensina isso, né, a Nicodemos, lá em João capítulo 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é um mandamento que para entrar no reino celestial precisa ter batismo, precisa ser batizado. Então Cristo ele é batizado não com o mesmo propósito que o nosso propósito era para purificar-nos do nosso pecado. Cristo ele não tinha pecado, mas ele é batizado para cumprir o mandamento de que todos que entram no reino celestial precisam ser batizados, tá bom? Então vamos lá, ele continua aqui, né? Para cumprir toda a retidão. Quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados sim com água? Então ele faz a comparação do batismo de Cristo com o nosso, tá bom? Ou seja, o nosso, nós somos batizados porque nós somos impuros, e Cristo ele foi batizado somente para cumprir o protocolo, a justiça, né? O mandamento do Senhor ali. Versículo 6. Agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a retidão, sendo batizado com água? Versículo 7. Não sabeis que ele era santo? Mas embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que segundo a carne se humilha ante o Pai, e testifica que lhe será obediente às observâncias de seus mandamentos. Então, ou seja, o batismo de Cristo mostra a obediência dele ao Pai, né? Que todos, para entrar no reino celestial, precisam ser batizados. Então, o batismo de Cristo é para demonstrar a obediência. Tem outros propósitos também, que vai ser mencionada, amanhã a gente continua aqui essa parte, que fala que é para também ele nos deu o exemplo de seguir. Ele diz, vem e segue-nos, seguir a ele. Então, como a gente vai seguir a Cristo se ele não deu o exemplo, né? Então, também tem relação em dar o exemplo para nós,
tá bom? Bom, é essa mensagem aqui que eu quero compartilhar, falando aqui sobre o batismo, né, que falou hoje. Bom, vou aproveitar essa ocasião aqui e compartilhar o meu testemunho, como foi o meu batismo, tá bom? Rapidinho aqui com vocês para nós encerrarmos. Bom, eu tenho um irmão, né, e ele trabalhou no templo. Ele não era membro da igreja, mas para quem não sabe, no templo ali de São Paulo tem o jardim, tem várias coisas, várias empresas contratadas. E muitas vezes essas empresas não são membros da igreja. Então, são pessoas contratadas. E aí o meu irmão, ele chegou a trabalhar no templo, né, nessa parte exterior do templo ali. E os missionários fizeram um contato com ele, conversaram com ele se podiam vir até a casa e fazer uma mensagem. E ele aceitou, passou o endereço. Então, num belo dia, estava eu e minha família em casa e os missionários, né, bateram palma lá em casa e falaram sobre a mensagem. Não, mano, naquele dia não estava todo mundo em casa. Então, eles remarcaram, eles falaram, nós podemos marcar um dia melhor, que está todo mundo em casa. Então minha mãe recebeu muito bem, né, os missionários, falou, podemos sim, e remarcou num dia e o horário em que tivesse a família ali. Tá bom? Então eles vieram, compartilharam uma mensagem conosco, compartilharam, né, o livro de Mórmon, pediu para nós orarmos, buscarmos a Deus, né, a respeito do livro, para saber que ele é verdadeiro. Eu gostei bastante da mensagem que eles fizeram. E sempre que eles compartilhavam a mensagem, eles deixavam ali um desafio, né, que seria nós orarmos, buscar a Deus, receber uma resposta de Deus, convite de ir à igreja e assim por diante. Cada vez que eles voltavam para compartilhar uma nova mensagem, tinha menos gente em casa. Por exemplo, era eu e minha mãe e nós éramos em 9 irmãos, então a família era grande. Então quando os missionários vinham da segunda vez no próximo compromisso, tinha menos gente. Aí quando eles marcavam e vinha no outro de novo, tinha menos gente de novo. No final, quem ficou ouvindo as mensagens foi só eu e minha mãe, né? Só nós dois ficamos ouvindo ali. Mas eles fizeram o compromisso do batismo também. E eu e minha mãe, nós estávamos firmes em outra religião. Então a gente não queria sair da religião que nós estávamos, né, para entrar na igreja de Cristo. Então nós pegamos, né, minha mãe falou abertamente para os missionários, olha, eu sei que vocês estão fazendo o compromisso do batismo com a gente, mas a gente não está interessado no batismo, porque a gente já faz parte, né, de outra religião, a gente já fomos batizados lá na igreja, então a gente não quer o batismo, tá bom? Então, aí os missionários, né, falaram do propósito deles estarem ali, falaram que o propósito deles, né, eles compartilharam o testemunho deles, que eles vieram de tão longe, de cidades, né, que eram de fora de São Paulo, para vir compartilhar o evangelho com a gente, né? E que o propósito deles era ajudar as pessoas a vir a Cristo, né? E uma das maneiras das pessoas virem a Cristo é por meio do convênio, ou seja, por meio do batismo. Então, mais uma vez, minha mãe pegou, né, após ouvirmos o testemunho deles, falamos que não estaríamos mais interessados, né, que eles não precisavam voltar. E aí, então, os missionários, tudo bem, né, e aí fizeram a oração, tudo, e foram embora, né. Até nós íamos devolver o livro que havíamos ganhado, o livro de Mórmon, mas eles falaram, não, isso é um presente, né, nós demos para vocês como presente. Você gostou do livro? Sim. Eu até tinha orado, né, e lido o livro, e tinha recebido uma resposta, que ele era um livro de Deus. Mas daí, um rapaz novo, né, eu estava com 16 anos, mesmo sabendo, tendo uma resposta, e filiar-se à igreja é outra coisa, né? Porque eu e minha mãe estávamos firmes na outra religião que nós estávamos. Então, tirar todo aquele vínculo, né? Sair da igreja e ir para outra, não era algo que nós estávamos dispostos a fazer. Então, os missionários só agradeceu o tempo, né? Que nós temos ouvido as palestras com eles, e aí fizeram a oração e foram embora, né? Desse dia para cá, eles não voltaram mais lá na casa da minha mãe. Bom, enfim, mas ficou algo dentro de mim, né? O livro, né? A resposta que eu havia recebido do livro de Mórmon. E aquele convite batismal que eles haviam compartilhado também. Aquilo mexeu comigo, né? A tal ponto de eu ficar pensando, mas por que eu não sou batizado? Se eu recebi
a resposta, né? Por que que eu não... E aí eu mesmo colocava várias desculpas, né? Ah, eu não vou me batizar porque eu já pertenço a outra religião, né? E aí eles já haviam explicado sobre o sacerdócio, eles explicaram várias coisas. Então, eu estava colocando desculpas, né, ali, né, para mim não ser batizado. Mas teve um dia que não teve jeito, né? Passou-se um tempo ali, eu fui na casa da minha irmã ali no Taboão, e ela saiu, né, com a família, ficou eu sozinho lá na casa dela. E aí esse conflito ficou dentro de mim, né? Olha, você sabe que você tem que ser batizado, né? E aí eu falava, não, mas eu não vou ser batizado porque eu tenho pecado. Eu começava um rapaz de 16 anos, não tinha tanta coisa assim, né? Mas eu ficava falando, ah, eu tenho pecado, eu posso me batizar, depois me arrepender, né? Eu gosto de jogar o futebol no domingo, aí lá guardo o domingo, eu não vou poder ir jogar o futebol. Eu ficava pensando várias coisas e colocando desculpa para que eu não fosse batizado. Então, naquele conflito que eu estava, eu pensei, bom, eu devo fazer o que Jesus me mandar, né? Aí eu vi uma Bíblia na estante da minha irmã, né? E eu peguei aquela Bíblia, aquela Bíblia ela vinha em vermelho, né? As palavras que era de Cristo. E aí então eu fechei aquela Bíblia ali e falei assim, Senhor, eu estou... não sei o que fazer, né? Eu sei que eu deveria ser batizado, mas eu não quero ser batizado. E aí eu comecei a falar os motivos porque eu não queria ser batizado. Nada plausível, né? Eu comecei a falar porque eu tenho pecado, porque depois eu posso me arrepender, sair da igreja. Então eu fiquei nesse conflito ali, falando sobre isso. Bom, o que que aconteceu? Eu peguei e falei assim, Senhor, o que o Senhor me falar agora, eu vou fazer, né? Então, naquele momento, eu peguei a Bíblia, né, e abri assim, em qualquer página, né? E aí eu nem vi qual versículo que era, eu só peguei a letrinha vermelha ali e comecei a ler. E aí tinha caído lá em Mateus capítulo 9, versículo 12, né? Que diz assim: Jesus, porém, ouvindo-lhes, disse-lhes: não necessitais de médicos são, mas sim os doentes. Aquilo veio com tanta força no meu coração, né? Eu falei, nossa, mas só porque que eu tô falando que eu tenho pecado, né? E aí Cristo está falando que veio para os doentes, né? É eu que preciso, né, da cura, então o batismo é para mim, é isso mesmo? E aí eu pensei assim, não tá falando comigo não. E aí eu fui ler o versículo seguinte, que dizia assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Na hora que eu li esse versículo, é difícil de descrever em palavras, porque apesar de ser essas palavras que estavam escritas dentro das Escrituras, e é essa a voz do Salvador, eu ouvi a voz do Salvador dizendo para mim, você sabe a verdade. Você sabe que você precisa ser batizado. E quando eu ouvi isso, foi algo tão doce, sabe? E também algo que eu estava relutando de fazer, porque eu já havia recebido a resposta que o livro era verdadeiro e que eu deveria ser batizado. Então eu comecei a chorar sozinho na casa da minha irmã, né? Com aquela resposta, com aquela experiência que eu tive. E eu achei muito lindo aqui. Então, quando eu voltei para casa, né, eu conversei com a minha mãe e falei assim: mãe, eu tomei uma decisão. Eu vou me batizar na igreja. Eu compartilhei com ela o sentimento que eu tive, a experiência que eu tive. Eu falei: e eu vou me batizar na igreja. E aí minha mãe falou: olha, você vai se batizar como se nós mandamos os missionários embora? E aí eu me dei conta, realmente, né? Nós não sabíamos onde os missionários moravam. Nós não tínhamos ainda feito uma visita na igreja, não sabia onde era a igreja. Então, como que eu ia ser batizado, né? Minha mãe chamou eu na razão sobre isso. E eu fiquei muito triste, né? Eu falei, nossa, agora que o Senhor mostrou para mim que eu tenho que ser batizado, eu não consigo ser batizado, né? E aí então eu lembrei da oração que eu fiz pedindo orientação ao Senhor por meio das Escrituras. Então, novamente, eu fui pro quarto, eu me ajoelhei e orei ao Senhor. Senhor, desculpa por eu ter feito isso, de ter ficado relutando no coração do batismo. O Senhor me respondeu que eu devo ser batizado, mas e agora? Cadê os missionários?
manda os missionários de volta, Senhor. Manda os missionários de volta que eu vou me batizar. Quando eu fiz essa oração, né, eu peguei e saí, né, até a rua. Quando eu saí na rua, eu vi os missionários andando, né, de longe. Então eu corri atrás deles e falei: Elders, vocês têm que voltar lá em casa. Eu quero ser batizado. Eu nunca vi um sorriso tão grande no rosto de um missionário como eu vi naquele dia, né? Um sorriso muito lindo. E eu só pude compreender esse sorriso quando, na minha época, eu pude fazer uma missão também. E pude convidar as pessoas e a alegria e a felicidade que eu tive em ajudar pessoas a fazer convênio com o Senhor. Então, os missionários voltaram lá em casa e começaram a ensinar novamente as mensagens. E aí, então, eu e minha mãe, nós nos batizamos na igreja, tá bom? Isso foi em 1996. Foi exatamente no dia 16 de junho, que foi o dia do meu aniversário. Então, foi algo, o maior presente que eu ganhei no meu aniversário foi realmente o presente de ter sido batizado na Igreja de Cristo, tá bom? Então, eu quero compartilhar esse testemunho sobre o batismo, que como foi a minha experiência do batismo, a resposta que o Senhor me deu, né? Muitas vezes o Senhor fala claramente, mas a gente tem os nossos conflitos internos e fica relutando com a vontade do Senhor. Mas, graças a Deus, eu estou aqui, fui batizado e eu queria compartilhar esse testemunho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.